Está no ar, Sementes da Graça, compartilhando a graça de Deus. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela bondade de Deus, estamos dando início a mais uma reflexão em nosso canal Sementes da Graça. Louvamos ao nosso Senhor por sua audiência e participação em nosso canal. Que o Espírito Santo te abençoe e fale ao seu coração. Pedimos desde já sua contribuição, curtindo, comentando e compartilhando com seus amigos e familiares. Nos ajude a espalhar a preciosa semente da Palavra de Deus. Hoje estaremos meditando no primeiro versículo do capítulo de número 11, no livro de Eclesiastes. Você que pode, acompanhe comigo as palavras desse conhecido texto que nos dizem assim: Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. O pão da generosidade. Quando pensamos entre riscos e recompensas, nossa grande dificuldade está no fato de nos apegarmos àquilo que já possuímos, principalmente quando diz respeito a elementos fundamentais à nossa existência. A história nos mostra que a cada novo momento, o progresso e até a tecnologia têm colocado coisas diante de nós que se apresentam como fundamentais à nossa vida. Somos convencidos de que sem essas novidades não conseguiremos sobreviver daqui para frente. A maioria de nós, por exemplo, não se vê sem celulares, internet ou luz elétrica. Coisas que, sem dúvidas, já fazem parte do dia a dia e que movimentam muitas outras coisas. Muitos jovens, inclusive, se perguntam como os mais velhos viviam sem tais recursos e tecnologias. É verdade que muitas coisas vieram para somar e fazer a vida melhor, mas aquilo que de fato é fundamental sempre existiu. Todos concordam que a alimentação está entre as necessidades mais básicas de todos nós. Ela faz parte das coisas mínimas para a nossa sobrevivência. Portanto, para muitos, quando o assunto é abrir mão do alimento que se tem, o risco da experiência da fome faz com que o instinto de muitas pessoas se sobreponha a ações de solidariedade. Por isso, nas palavras do pregador, encontramos esse provérbio em forma de desafio: lançar o pão sobre as águas. Um gesto sem nenhuma aparente recompensa. Mas esse estranho desafio vem acompanhado de uma promessa: depois de muitos dias o acharás. Se no primeiro ato há uma aparente incerteza, o complemento traz um retorno garantido. Do ponto de vista lógico, há algumas explicações desse aparente fenômeno sobrenatural. Historiadores explicam que essa era uma prática dos antigos egípcios, que lançavam sementes ou grãos
nas águas do rio Nilo quando ele transbordava. E assim, quando as águas baixavam, as sementes e os grãos ficavam soterrados no solo e também às margens do rio. Assim, no tempo oportuno, eram surpreendidos com uma abundante colheita. Outros explicam que pães lançados nas águas alimentam peixes, que por sua vez servem de excelente alimento quando pescados. Independente do objetivo e da eficácia desse método, temos nesse texto um princípio de fé que nos ensina que, mesmo não enxergando uma imediata realização, um dia a recompensa retorna ao seu doador. Pois assim como o pão lançado nas águas abençoa outras pessoas, quem hoje oferece bondade, sem saber exatamente quem será beneficiado, no momento oportuno ou diante da necessidade, também será abençoado. Essa é a bênção da generosidade. O medo de arriscar impede as experiências sobrenaturais do retorno, mas quem hoje lança o seu pão, amanhã encontrará a provisão. Seja em terra firme, seja nas águas, a lei da semeadura não falha. A vida pode ser repleta de incertezas e as atitudes humanas podem nos desmotivar, mas a palavra de Deus nos garante a providência. Ainda que nossa fé no outro venha naufragar, em Deus e em suas promessas, todos nós podemos descansar. O desafio de fazer o bem está diante de todos nós. O que não nos faltam são oportunidades. Entendemos que nossa natureza corrompida procura fugir desse desafio, pois uma das primeiras atitudes do ser humano, quando desobedeceu a Deus, foi se tornar egoísta, acusando e não assumindo seus próprios erros. Por isso que abrir mão do que temos se tornou um enorme desafio, principalmente se for algo que entendemos como fundamental a cada um de nós. Assim, aceitar esse desafio pode representar um estímulo à prática das boas obras, a fazer o que é certo. Lançar o pão sobre as águas é ser generoso sem ser parcial, fazer o bem sem olhar a quem e descansar no fato de que, mesmo que ninguém veja, mesmo que não hajam testemunhas do seu ato de generosidade, existe alguém que é Deus, o autor da lei da semeadura, que tudo vê e que, como justo que é, irá recompensar os nossos gestos, nos fazendo encontrar o pão que lançamos, isto é, nos abençoar pelo bem que fazemos. Se em certas situações nosso desafio de generosidade pode ser um verdadeiro sacrifício, saiba que o Senhor tem alegria em nos recompensar, pois de sacrifício o Senhor entende. O Senhor Jesus, durante seu ministério terreno, se apresentou aos seus discípulos e aos demais que o ouviam como o verdadeiro pão que desceu do céu. Como pão, ele foi repartido e, como no desafio do texto, simbolicamente foi lançado nas águas. Na ocasião, muitos entenderam que sua morte foi um desperdício, mas seu sacrifício trouxe resultados extraordinários.
Cristo alimentou a fé dos que esperavam em Deus. Produziu uma lavoura para o Senhor e trouxe salvação a todos que o encontraram. Você já encontrou esse bendito pão? Já se deparou com a bendita providência do Senhor? Se não, se alegre, pois você ainda pode encontrá-lo nas águas da vida. Não tenha medo de lançar o seu pão. Não tenha receio de ser generoso, de ser generosa. Não olhe para o pão aparentemente perdido. Creia que as oportunidades de fazer o bem que surgem diante de você foram de antemão preparadas por Deus para que, pela fé e com generosidade, andássemos nelas. Quem encontrou o pão que desceu do céu tem motivos de sobra para crer na provisão de Deus e, assim, passar a praticar as obras de generosidade, as quais já aprendeu com as lições do nosso Senhor. Essa foi nossa reflexão de hoje. Compartilhe o seu pão, compartilhe a graça. A cruz de Jesus é o maior gesto de generosidade para com toda a humanidade. E como um cumprimento simbólico do texto que lemos, até o pão de Deus voltou para o Pai que o lançou. Compartilhe essa mensagem com seus contatos. E com a graça de Deus, em breve, estaremos reunidos novamente aqui em Sementes da Graça. Que o Espírito Santo te abençoe e continue falando com sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.